tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Eu estou muito feliz de participar desse primeiro webinário que fala de meio ambiente e de água. E eu quero parabenizar a todos, né, da ETE Luiz Alves, por esse evento, né, e parabenizar principalmente os meus 3 colegas de área, né, Elci, Diedja, Reob, que são professores incríveis e que me inspiram realmente, quanto professora também que sou. Beleza? Então, eu vou começar aqui, compartilhar os slides com vocês. O tema da palestra, né, como o Died já disse, é a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certo? E aí, como professora que sou, eu quero interagir com vocês, né? Vocês que estão aí assistindo pelo YouTube. E aí eu trouxe uma maneira para eu poder interagir, poder saber um pouco o que vocês pensam sobre desenvolvimento sustentável. E para isso, eu trouxe um questionamento, né? Questionamento para vocês. O que vem à sua mente quando falamos em desenvolvimento sustentável? O que é que vocês pensam quando se fala em desenvolvimento sustentável? E para vocês me darem essa resposta, eu pensei da gente construir uma nuvem de palavras, né? A partir daí, eu preciso que vocês entrem nesse site, mente.com. E preciso também, depois que vocês acessarem esse site, coloquem esse código, 971638. Eu vou fazer aqui para vocês verem como é. Vocês podem acessar esse site tanto do celular, né, quanto do computador. E aí, quando vocês acessam, vai ter o espaço de colocar o código 971638. Quando vocês colocarem esse código, vai aparecer o espaço para vocês colocarem as palavras que vêm à mente quando se fala em desenvolvimento sustentável. Vocês colocam as palavras, enviam e vai aparecer para mim, já está aparecendo para mim, como vocês são rápidos, em tempo real, essa nuvem de palavras. Já teve gente aí que respondeu. E aí, para a gente não ficar esperando, né, enquanto vocês vão respondendo, a gente continua conversando e a gente faz um combinado, que no fim da palestra eu compartilho com vocês a nossa nuvem de palavras. Beleza? Combinado? Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Enquanto vocês vão criando aí a nuvem interativa em tempo real, eu queria que vocês fizessem outra atividade. Mas essa atividade é para vocês olharem para essa imagem, não precisa escrever nada, não precisa ir para site nenhum. Vocês vão olhar para essas imagens e vão relacionar essas imagens com a minha fala durante a palestra, né? Com o que a gente vai conversar hoje durante a palestra. Tá ok? Fixem nessas imagens e tentem fazer as relações. E para começar, de fato, a conversar sobre esse assunto, eu preciso contextualizar, né? Não existe nada sem contexto, né? A gente precisa trazer um resgate de uma história. E aí eu trouxe uma sequência de imagem para contar uma historinha breve para vocês. Na primeira imagem, vocês vão ver um homem, né? E esse homem, ele representa o homem nômade, né? O homem que utilizava os recursos naturais, e quando esses recursos naturais eles acabavam naquele determinado local, eles migravam, né, na outra imagem, eles migravam para outro local em busca desses recursos que se esgotaram no outro local que eles estavam. Só que o local que ele deixa, quando ele é nômade, ele tem como se restabelecer. A natureza tem como se restabelecer. Mas aí o homem tem uma sacada muito massa, que é a agricultura. Ele percebe que pode plantar, ele percebe que pode criar animais, domesticar animais, e assim não precisa ficar andando em busca dos recursos, né? Ele pode ficar mais à vontade. E aí ele percebe também que alguns elementos da natureza, ele extraindo, ele pode criar utensílios que vão facilitar a vida dele.
A partir daí, esse homem ele começa a fincar em um lugar, né? Começa a construir aldeias, cidades, impérios, e começa a perceber, né, estratégia de estocar alguns recursos para poder facilitar a vida dele mesmo e ele não precisar estar se deslocando. E aí eu faço um pulo nessa história já para a Revolução Industrial, né? Quando a gente chega na Revolução Industrial, com o advento das máquinas, né? O que é que acontece? O homem ele pode produzir em larga escala os demais variados itens e assim ele começa a intensificar a extração de recursos naturais, né? Começa a produzir e a cada vez mais que o homem produz, ele precisa o quê? Extrair mais da natureza, certo? E aí até a agricultura, que antigamente, né, antes no início, era para subsistência, ela passa a ser em larga escala, ela passa a ser mercado também, né? Uma agricultura para venda no mercado do mundo todo. E dentro desse contexto todo, que a gente tem, que eu contei resumidamente, e aí a ordem cronológica foi super rápida, a gente chega no modelo atual de desenvolvimento, né? Um modelo de consumo, produção e extração desenfreada, né? Quanto mais eu compro, quanto mais eu consumo, mais as empresas precisam produzir, quanto mais precisa produzir, mais precisa extrair, né, os recursos naturais. E esse processo ele é desenfreado. Só que esse processo e esse modelo de desenvolvimento, ele traz consequências, né? Ele traz consequências para a natureza. E quando a gente fala de natureza, a gente fala do homem também, né? A gente está inserido nessa natureza. Então, se ameaça a natureza, ameaça a existência do homem também, certo? Que maneira, né? A gente consegue perceber a extinção de alguns animais, a poluição, a gente consegue perceber as mudanças climáticas, né? A gente vê que no mundo hoje tem algumas pessoas que têm acesso a recursos, enquanto milhares de pessoas não têm acesso a esse recurso, como, por exemplo, a água, né? Tem pessoas, e aí a gente entra na desigualdade social, porque tem pessoas que não têm acesso a saneamento, tem pessoas que não têm acesso à saúde, né? Tem crianças por aí, em alguns países, que ficam se perguntando o porquê de estar na escola, né? Por que tem que ir para a escola? Já tem países que milhares de crianças querem ir para a escola. E isso tudo é resultado desse modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje. Mas a gente também hoje sabe que precisa adotar uma nova postura. A gente tem essa consciência que a gente precisa adotar uma nova postura. E essa nova postura é uma postura que tem que ser sustentável. Aí você diz, mas não é isso. O que seria sustentável, né? O que seria esse sustentável? E eu fui do dicionário para procurar, né, a definição do que seria sustentável. No dicionário eu encontrei sustentável, do latim sustentare, né, que significa sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar, cuidar. Mas esses elementos que o dicionário me traz, ele ainda me deixa com algumas dúvidas, né? Porque, assim, como é que eu vou ter esse entendimento dentro de um desenvolvimento, né? Dentro de um processo de desenvolvimento. E aí, eu trago outra definição, que é uma definição já bem conhecida, né? Que é uma definição da ONU, né? Em 1987, a ONU ela definiu sustentabilidade como sendo o desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Então, eu estou aqui, eu tenho necessidade e eu preciso dos recursos naturais para a minha sobrevivência, mas eu também tenho que entender que vem uma geração aí que vai também precisar desses recursos, né? Existe esse modelo e a gente precisa adotar esse modelo de desenvolvimento. Mas como adotar um modelo de desenvolvimento que preze por esses recursos naturais? Como adotar um modelo de desenvolvimento
que pense nas gerações futuras, né? E aí vem o desenvolvimento que a gente trouxe no começo, e que, não sei se vocês ainda estão construindo a nuvem de palavra, que é o desenvolvimento sustentável. E aí, o desenvolvimento sustentável, ele tem três dimensões principais, que vocês já devem conhecer essas três dimensões, né? O crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental. Mas o que diz essas três dimensões, né? Na dimensão ambiental, trata do uso consciente dos recursos naturais, né? Precisa se planejar também a reposição desses recursos. Preciso usar e eu preciso planejar a reposição desses recursos. Na dimensão econômica, é preciso pensar o reaproveitamento de matérias-primas e também desenvolver estratégias e métodos de produção mais baratas. As empresas, elas precisam pensar, né, uma maneira de utilizar menos recursos para produzir seus produtos. E aí vem a outra dimensão, que é a inclusão social, a dimensão social, que tem a ver com a interação de todas as pessoas e proporcionando condições necessárias para que essas pessoas exerçam a cidadania. E aí essas três dimensões, elas não estão aleatórias no rolê. Elas não estão. Não é cada círculozinho sem interligar. Se vocês perceberem, eles têm interseção. Essas dimensões, elas estão ligadas entre si, né? E tem aspectos em comuns. E aí eu trago um exemplo desses aspectos em comuns da realidade que a gente está vivendo hoje, dentro da pandemia, né? Essa pandemia. E para fazer essa associação entre essas três dimensões, né, e esses aspectos comuns, eu trouxe uma postagem dessa página do Instagram, que é Árvore e Água. Não sei se vocês conhecem. E essa página, ela retrata sobre sustentabilidade, ela discute sustentabilidade justamente dentro dessas três dimensões. Não só traz o natural, né, a natureza, mas ela trata as três dimensões. E os posts dessa página é muito interessante, porque eles trazem artigos e fontes confiáveis, né? Ela faz a publicação, traz um texto e um link para direcionar de um artigo confiável. E aí eu trouxe duas imagens para a gente refletir hoje sobre essas três dimensões a partir da pandemia que a gente vive hoje. A primeira imagem, a mulher, ela diz assim: como vou lavar a mão? Como vou lavar a mão? E aí ela não tem água na casa dela, mas se você perceber, já a casa dela está ligada à rede de abastecimento. Está ligada à rede de abastecimento de água, mas mesmo assim ela não tem água na casa dela. E aí, em cada 10 domicílios com acesso à rede de abastecimento de água, fica em água pelo menos uma vez por semana. Isso configura mais de 18 milhões de brasileiros que estão ligados à rede de abastecimento de água, mas não têm acesso à água, né? Isso é um dado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. É um dado de 2019, e nessa postagem tem um link dessa pesquisa. E aí, como lavar as mãos, né? Como sair de casa, né? A instrução é: se sair de casa, volte, lave as suas roupas, né? Coloque tudo para lavar. Se fizer compras, lava os produtos antes de guardar e lavar as mãos, que é o mínimo. Como é que eu posso lavar as mãos se eu não tenho água? E aí vem outra questão, que é a questão do auxílio social, né? Porque durante a quarentena, durante esse processo de isolamento, muita gente perdeu o emprego. Muita gente ficou em emprego porque muitas empresas fecharam, setores econômicos fecharam e pessoas perderam o emprego. Essas pessoas, elas precisavam pagar a conta de água. A conta de água que chega para elas, mas elas não têm água. Elas precisam pagar as contas, precisam comer, e aí veio o auxílio, só que algumas pessoas não conseguiram o acesso ao auxílio e precisaram ir para
para o banco, para a Caixa Econômica, né, que a gente viu na TV várias imagens das filas da Caixa Econômica, gigantes, né, as pessoas tendo contato, né, se arriscando, enquanto outras pessoas estavam isoladas, né, dos seus privilégios. As pessoas tiveram que sair. Essa mesma pessoa que saiu, ela não tem água em casa quando voltar para lavar as mãos, para lavar as roupas. Ela não tem o dinheiro para pagar a conta de água. Ela não tem o dinheiro para comprar comida, né? Se o desenvolvimento sustentável, ele procura a interseção, né, de todas essas esferas, se ele priva, se ele dá prioridade à interação de todas as pessoas, né, as condições necessárias para que elas sejam cidadãos, não é o que acontece hoje, né? O que acontece hoje é que uma parte da cidade, eu moro em Recife, uma parte da cidade tem acesso à água todos os dias e outra parte da cidade não. Isso é justo, né? Umas pessoas terem acesso ao saneamento e outras não. E aí, a partir disso, né, desse questionamento, a ONU, ela tem um plano, né? E esse plano, ele é de 2015, ou seja, ele já está acontecendo, esse plano da ONU, e esse plano é justamente a nossa temática de hoje, né? Que a gente está conversando hoje, que é a Agenda 2030, um plano de ação global para 2030 sustentável, certo? Essa agenda é um compromisso assumido por 193 países para efetivar os direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável por 15 anos. Então, esse compromisso foi assumido em 2015, no dia 25/9/2015, em Nova York, na cúpula das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável. E aí já se passaram 5 anos, né? 2015, a gente está em 2020, passaram 5 anos. Então, a ONU, ela está à frente, desde os anos 2000, do plano de ação dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs. As metas e indicadores de desenvolvimento são conhecidos como Agenda 2015. Então, existiam esses 8 desenvolvimentos. A ONU percebeu que dava certo, ela não conseguiu todas as metas, mas, assim, conseguiu reduzir, em alguns pontos do mundo, a pobreza, e aí ela viu que esse planejamento, ele dava certo. E o que aconteceu? As Nações Unidas, elas definiram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. E aí é como parte de uma nova agenda, porque os ODMs faziam parte da Agenda 2015, e aí como parte da nova agenda, esses ODS, né, de desenvolvimento sustentável, eles vão finalizar o trabalho dos ODMs, né? E o lema dessa agenda é não deixar ninguém para trás. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e as 169 metas estão direcionadas para erradicar a pobreza e promover a vida digna para todos dentro dos limites do planeta. E essas metas, elas foram resultados de uma consulta pública de mais ou menos de 2 anos entre governo, sociedade e empresas, né? Esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles vão mesclar as dimensões do desenvolvimento sustentável, né, que a gente já conversou. Vai estar ali dentro das dimensões, que é a social, a econômica e ambiental. E na interseção nós temos a sustentabilidade. Só que, além dessas 3 dimensões, a ONU ela acrescentou 2 dimensões, né, que são 2 dimensões críticas para poder ter a certeza que esses objetivos eles vão sair do papel e eles vão estar em prática, né? E essas 2 dimensões críticas são parceria e paz. Parceria, segundo a ONU, fortalece a capacidade de um trabalho em conjunto. E a paz, justiça, a instituição, quando sólidas, elas são essenciais para o desenvolvimento desse plano.
esse plano de ação, que é a Agenda 2030. E no coração dessa agenda, né, lá no centro dessa agenda, estão os 5 P's. Né? A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e suas metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial para a humanidade, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Né? As pessoas, né? Erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade. Prosperidade, o P, prosperidade. Garantir vidas prósperas e plenas em harmonia com a natureza. O P da paz, promover sociedades políticas justas e inclusivas. O P de parceria, né, tem o objetivo de implementar a agenda por meio de uma parceria global e sólida. E o P de planeta, né, tem por objetivo proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras. E aí se falou tanto dos 17 objetivos para transformar o nosso mundo, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, mas quais são esses objetivos? Aí eu trouxe um vídeo para vocês dos 17 objetivos. Esse vídeo é do canal no YouTube das Nações Unidas do Brasil. E aí ele traz os 17. Vamos assistir. O primeiro objetivo é a erradicação da pobreza. O segundo objetivo, fome zero e agricultura sustentável. O terceiro objetivo, saúde e bem-estar. Quarto objetivo, educação de qualidade. Quinto objetivo, igualdade de gênero. O sexto objetivo é água potável e saneamento. O sétimo objetivo, energia limpa e acessível. O oitavo objetivo, trabalho decente e crescimento econômico. Nono objetivo, indústria, inovação e infraestrutura. Décimo objetivo, redução das desigualdades. Décimo primeiro, cidades e comunidades sustentáveis. Décimo segundo, consumo e produção responsáveis. Décimo terceiro, ação contra a mudança global do clima. O 14º, vida na água. E aí vocês têm uma palestra sobre essa ODS, né? 15º, vida terrestre. O 16º objetivo, paz, justiça e instituições eficazes.
O 17º e último, parcerias e meios de implementação. E aí a gente viu os 17 objetivos para transformar o nosso mundo. Aí vocês me perguntam, existe algum ODS mais importante que o outro para a gente priorizar no Brasil, né? Para a gente priorizar no nosso estado, para a gente priorizar dentro da nossa comunidade? Aí eu respondo o que o pessoal da ONU tem lá na página deles e explicam. Os 17 objetivos são integrados e indivisíveis. O número 17, né, é porque ele é indivisível. E está ali, eles estão ali integrados. Um depende do outro, né? A atuação ou não de um desses objetivos vai atuar nos demais. E eu trago um exemplo para a gente conseguir visualizar melhor, né? A gente tem aqui os 17 objetivos, e eu trago outra postagem daquela página Árvore e Água. E aí essa postagem diz assim, eu trago a imagem e o post. 1 bilhão de pessoas no mundo têm acesso precário à água. Caminham em média 6 quilômetros por dia para buscar. A maioria que faz esse trabalho são mulheres. E aí a publicação diz, lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. E aqui não é homenagem à passista do carnaval carioca, mas uma reflexão sobre a vida de milhares de mulheres no Brasil e no mundo. Em casas ainda sem abastecimento de água potável e sem saneamento básico, são elas, desde meninas, que vão buscar água no rio, riacho, bico, caminhão-pipa ou onde for. São elas também que sabem melhor os caminhos das águas, em diferentes sentidos. São elas que se viram para descobrir o lugar onde buscar água, a forma mais econômica para usar, como armazenar. Em até 85% dos casos, dependendo da pobreza de cada país, as mulheres ficam com a responsabilidade de trazer a água para cozinhar para a família, limpar a casa e cuidar dos mais novos ou dos mais velhos. A região norte e nordeste do Brasil, com a população rural de baixa renda, reproduz a vida de milhares de mulheres dos países pobres do mundo. E aí, como eu disse a vocês, eles trazem o link do artigo para quem quiser saber mais. E aí, nessa postagem, eu consigo associar pelo menos três ODSs, né? Que é a erradicação da pobreza, igualdade de gênero e água limpa e saneamento. Eu consigo ver esses três. Eu tenho certeza que se fosse um momento presencial, que tivesse com vocês, discutindo, vocês conseguiriam relacionar mais e juntos a gente conseguiria ver muito mais possibilidades de objetivos aí dentro de uma única postagem, né? Imagine se a gente for ler todo o artigo. E daí, vocês podem também me perguntar, qual o nosso papel enquanto cidadão para o cumprimento dos ODS, para o cumprimento desses objetivos, né? O nosso papel é cobrar o governo, né? Seja ele local, estadual ou federal. Mas tem um papel que eu acho bem importante, fundamental, que é o de cobrar as empresas. Né? Antigamente, as empresas tinham um papel muito, muito simples, muito fácil, né? Que era o papel de dar emprego e dar o salário, né? Só que esse papel da empresa já caiu. Já caiu por terra há muito tempo e hoje as empresas elas têm um papel num âmbito muito maior, né? O papel das empresas é social, é ambiental e é econômico. O papel das empresas está dentro das 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. E aí eu trago outro exemplo do que aconteceu essa semana passada, né? Que foi a questão do racismo, né? Aconteceu nos Estados Unidos e aí acontece também no Brasil todos os dias.
E muitas empresas estavam colocando, teve um dia desses, não sei se foi essa semana ainda, que tinha que colocar uma tarja preta, né, publicar uma foto preta com a hashtag, né, isso, algumas empresas começaram a postar se declarando contra o racismo. E aí tem uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, que se chama marketing social, que tem empresas que se dizem contra o racismo, e aí eu digo porque eu conheço, né, mas eu vi empresas daqui, né, de Recife, onde eu moro, postando, e que dentro do seu processo criativo não tem um funcionário negro, né? Como é que ela posta isso e nas suas atitudes, nas suas ações, elas não condiz, né, com esse marketing. Outro exemplo de marketing social foi uma empresa que disse que no aplicativo dela as mulheres poderiam entrar e as mulheres que sofrem violência doméstica nesse período de quarentena podiam entrar, fingir que estava fazendo compras, e aí ali mesmo ela denunciar. Só que aí uma menina que ela estuda, né, sobre marketing social e design, ela foi lá no aplicativo e ver como é que funcionava. E aí, quando você aperta, eu não fui, eu vi a postagem dela. Quando você aperta, ela dizia que quando você apertava nesse botão, nesse ícone, né, da denúncia, ele direcionava para a descagem, para a pessoa ligar, para a mulher ligar e denunciar. Mas se ela for ligar, é a mesma coisa dela ligar para o número de denúncia. A pessoa, né, o agressor vai estar ali ao lado dela de qualquer maneira. Então, estava todo mundo compartilhando, né? E aí também é uma maneira de marketing social. Outras empresas, né, que se dizem sustentáveis e poluem, né? Jogam os dejetos, né, nos rios, nos mares. Então, a gente tem que ficar bastante atento. Eu acho que é um papel bem fundamental de a gente se posicionar mesmo e começar a consumir produtos de empresas. A gente pesquisar as empresas que a gente tá comprando roupa, comprando comida, comprando tudo, né, consumindo. A gente pesquisar essas empresas, né, se elas têm realmente esse papel dentro desses 3 âmbitos. Não é verdade? É o que a gente pode fazer. Outra coisa que a gente pode fazer para cumprir esses objetivos de desenvolvimento sustentável é dentro da escola. A escola é um espaço para a gente, né, exercer nossa cidadania. E aí eu trago para vocês um desafio. O professor adora, né, um desafio, uma atividade. Então, eu trago esse desafio, mas aí não é para vocês me mandarem nada, né? Para vocês sintam-se à vontade. Mas aí eu pensei, por que não, na ETE Luiz Alves de Lacerda, pensar num projeto, né, que envolvesse a ODS 6, que é de água potável e saneamento, já que a temática de vocês é ambiente e água. Né? Que vocês não pensam num projeto, vocês aí estudantes, cheio de ideias inovadoras, num projeto que inclua o cumprimento dessa ODS dentro da escola de vocês, dentro da comunidade, certo? E aí esse projeto, ele não só vai envolver a área de ciências, né? Não só vai envolver o professor de biologia, professor de química, ele vai envolver todos os componentes curriculares. Né? Vocês, como uma ODS está ligada à outra, se vocês forem trabalhar a ODS, vocês vão apontar, vai começar a aparecer outras ODS, né? E aí vocês vão precisar de diferentes objetos de conhecimento. Vocês vão precisar da geografia, da física, de história. E vocês vão precisar das disciplinas também dos cursos técnicos, né? Para botar esse projeto aí, caso vocês tenham essa ideia, essa vontade, botar esse projeto para funcionar. Então, é esse desafio que eu lanço para a ETE Luiz Alves de Lacerda, para os estudantes da ETE, de fazer cumprir a ODS 6, de desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030 e desse cumprimento de pacto com o mundo, né? Então, segundo o pessoal, eles disseram que eu tinha 30 minutos de palestra, eu tentei ser o mais didático possível, mais sucinto, né, para não ficar cansativo. Eu sei que vocês estão desde manhã aí assistindo. E o que é que acontece? Para saber mais sobre a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como foi criada essa agenda, né, as conferências envolvidas, tudo isso, né, tem no site da ONU Brasil, que eu coloquei aqui, ficou o linkzinho,
tem no canal do YouTube da ONU Brasil e tem no site da Agenda 2030. Essas são fontes confiáveis que você pode ir lá e estudar sobre essa agenda, estudar sobre esses objetivos, né? Você pode fazer a leitura, depois ver os vídeos, que fica mais interativo ainda. Vamos lá. Eu vou voltar aqui a aparecer. Eu vou compartilhar a nuvem com o Died, já vou compartilhar a nuvem com o Reob aí, tentar configurar ela. E vejo se eles encaminham para vocês a nuvem de palavras, tá ok? E aí eu não sei se tem perguntas, né, no YouTube. Oi, Leice. Isso, tem algumas perguntas aqui, tá? Algumas perguntas. A gente nem pode fazer todas as perguntas por causa do tempo, né? Tempo, né? Mas eu agradeço, viu? Foi ótima sua palestra, muitos elogios aqui. Sua palestra foi ótima. Adoraram. Então, uma pergunta aqui de uma menina do primeiro ano, do primeiro TDS, o nome dela é Franciele. Como seria a transformação das cidades atuais para cidades mais sustentáveis? Teria como haver, como essas empresas, né, poderiam fazer essas mudanças? Quer saber isso? Sim, né, essas mudanças, elas não acontecem de uma hora para outra, né? Não tem como... a ONU bota 30 anos, aí já tem 5 anos e a gente, em âmbito de Brasil, a gente não consegue ver muitas mudanças, a gente só vê mais regressos, né? Acho que teria que ter uma atuação maior da sociedade, né? E das empresas também. Para tudo é preciso de conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento, né, do que é sustentável, de como essas empresas atuam, eu tenho como fazer essas cobranças para essas empresas, né? Eu tenho como saber como essas empresas estão poluindo, de que maneira essas empresas estão extraindo. E aí tem-se a possibilidade, sim, da gente construir essas cidades sustentáveis, mas eu acredito que existe um pilar maior, que é a educação, né? É o conhecimento da população, da grande população, sobre a necessidade da gente parar com esse consumo, com esse consumo desenfreado, com essa produção e essa extração desenfreada. A gente precisa investir na educação, né, primeiramente, para poder a população ela agir mais intensamente, tanto por questões de quando se vai votar, escolher um governante que represente esses nossos objetivos de sustentabilidade, quanto nas nossas ações enquanto sociedade. Então, acho que a possibilidade para a gente conseguir isso é focar na educação. Certo. Tem outra pergunta aqui também, seguindo por esse lado aqui, é de um aluno do segundo ano, Sid Clay, o Brasil se inspira em alguns países de ponta, né, em específico para a melhoria nas áreas ambientais? Se o Brasil se inspira? Sim, se ele tem alguns países. Atualmente não, né? A gente vê que o processo atual é de desmatamento desenfreado, né? E o não cumprimento das leis ambientais. Então, atualmente, o Brasil está regredindo nesse processo e não se inspira em nenhum país. É uma posição que a gente consegue ver hoje dentro do Ministério do Meio Ambiente, né? A indiferença enquanto o desmatamento e todo esse processo de extração. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, eu não sei se é bem... aqui, viu, gente? Tem só mais uma pergunta aqui, que é de Poliana. Ela pergunta se, no caso, iriam conseguir erradicar a pobreza dessa forma. Pergunta bem... Não, mas é uma pergunta interessante, né? É uma pergunta... E se a gente vê nos anos 2000, como eu disse, né, os ODMs, que eram o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, um deles era a erradicação da pobreza. Segundo a ONU conseguiu diminuir os números aí, mas ainda existe essa pobreza, né, global.
E o objetivo das Nações Unidas é a erradicação dessa pobreza. Mas para que isso aconteça, precisa-se haver as parcerias, né? Precisa-se que os países, os governantes estejam interessados em cumprir essa agenda, né? Em implementar essa agenda. Se a gente for olhar nossos... Não precisa nem olhar a nível federal, a gente olhar a nível local mesmo, né? Nosso estado, nossa cidade, a gente não consegue visualizar essa agenda dos planos de ação dos políticos, né? Das políticas públicas. Certo, bem interessante. Tem uma pergunta aqui, Leice, que veio de um professor, tá? Um professor da área técnica, o professor André. Ele está perguntando aqui se o governo poderia, né, impor uma ordem a uma empresa que faça mal ao meio ambiente. Seria algum tipo de reparo, eu acho, independente do que seja a empresa, independente do que ela produza. Se tem o quê? Uma lei? Se o governo teria como impor, tá, uma ordem para essas empresas, independente do que elas produzam. Sim, existem leis ambientais, né, que as empresas precisam reparar e que precisam pagar, né, por esse impacto ao meio ambiente. Cabe ressaltar se é de interesse, né, que a gente tem que refletir se é de interesse desses governantes de atuar essas empresas, né. A pergunta, Leice, desculpa, foi o professor que retransmitiu. Ela foi de um aluno chamado Weidson. Sim, tá ok. Tudo bem. Mas está respondido, né? Porque foi ele que retransmitiu a pergunta. Sim, Leice, a gente quer agradecer, tá? Eu agradeço em nome da ETE, em nome dos meus colegas, né? Pela participação no evento, foi de grande importância. Os alunos adoraram a sua palestra, teve vários elogios, tá? E, assim, só agradecimento. Tá certo. Se vocês precisarem dos links, se os alunos tiverem Sim. interesse em acessar a agenda, de colocar essa agenda em prática dentro da escola, né, em projetos, tá, em parceria com os professores, é só me procurar que aí eu envio o link para vocês, para eles terem acesso a mais informações. Certo, e depois a gente quer ver essa nuvem, né? Mostrar a eles essa nuvem configurada, e depois tu manda, porque a gente mostra. Mando sim. Querem ver, Eu acho que a ficarem internet está muito... curiosos. Certo, tá certo. Eu agradeço. Muito obrigada, Alice, mais uma vez. Obrigada por Obrigada também, participar. Guedes. Até mais. Tchau, Até tchau. mais.